Como gerar autoridade na internet. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, só que eu vou explicar algumas coisas aqui fora do óbvio que você está acostumado a ouvir nesses outros vídeos, que tem muita gente falando sobre esse assunto de como gerar autoridade na internet, como gerar autoridade no Instagram, como gerar autoridade no YouTube, etc. Na internet como um todo, né? Então nesse vídeo aqui eu vou tratar algumas coisas menos óbvias e que fazem muito mais diferença, né? São muito mais eficazes na hora de você pensar a sua estratégia do que simplesmente aplicar aquelas técnicazinhas de gere conteúdo, de valor, não sei o que, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Bom, tem algumas coisas, né, que são... Deixa eu puxar um pouquinho para cá minha tela. Que são um pouco óbvias quando a gente fala de gerar autoridade na internet. Essas coisas são aquilo que você está acostumado a ouvir aí, provavelmente já, que é ouvir que você tem que gerar conteúdo de qualidade, que você tem que postar regularmente, frequentemente, e é aquela baboseira técnica, né, que todo mundo já está cansado de ouvir. Eu tenho certeza que você já sabe muito bem, provavelmente, né, você já sabe. Se você não sabe, né, tá sabendo agora que você precisa postar com frequência, você precisa... gerar um conteúdo de qualidade, etc. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui. Eu vim falar do que está por trás disso, porque eu acredito que se você compreender a base de marketing que está por trás dessas coisas, tá bom? Que falam aí na internet, né? De gerar conteúdo, etc. Eu acredito que se você entender o que está por trás... Isso vai ser muito mais eficaz para você, na hora que você estiver pensando suas estratégias aí, do que simplesmente você aprender essas técnicas picadas, tá? Então, é sempre melhor você entender o conceito das coisas para depois aprender as técnicas. Por quê? Porque o conceito, ele funciona por si só, tá? E uma técnica sem ter o conhecimento do conceito que está por trás dela, muito provavelmente você vai aplicar ela em vão, de forma errada, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui sobre gerar autoridade na internet, né? É que a autoridade, ela é um sentimento, presta atenção, o sentimento que o seu público tem para com você de autoridade, de te reconhecer como uma autoridade, é um sentimento do tipo recíproco. Então, a autoridade, ela é uma forma de reciprocidade. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender aqui. A autoridade é um sentimento que o seu público devolve para você. E não que o seu público cria do nada, tá bom? Então, por isso que a autoridade é um sentimento... O sentimento para com você de autoridade, né, por parte do seu público, é um sentimento do tipo recíproco. Ou seja, é um sentimento que ele te devolve depois de ter recebido algo de você. É por isso que essa galera fica falando aí, crie conteúdo de valor, que leva a pessoa do ponto A para o ponto B, etc. Qual que é a base dessa técnica de criar conteúdo aí que tanta gente fala, né? É justamente esse princípio que eu te expliquei aqui, que você tem que entregar algo para o seu público para que o sentimento de autoridade seja recíproco, tá? A autoridade, ela não é criada a partir do nada, tá? Ela é um sentimento que é fruto de uma... É como se você plantasse, né? Plantasse coisas de valor ali no terreno, que é o seu público, certo? E esse terreno, depois de um tempo, vai te devolver árvores grandes, com bons frutos, etc. Esses frutos são o reconhecimento da sua autoridade naquele nicho. Então, você precisa entender que a autoridade real, ela vem de um sentimento recíproco que o seu público tem para com você. E por isso, eu vou até dar um close aqui agora, por isso é muito importante que a sua autoridade, ela não seja baseada em falsos argumentos ou em coisas falsas, né? Sabe aqueles caras que ficam exibindo print de Hotmart
com um monte de 15 mil reais, 150 mil reais, 1,5 milhão de reais, etc. Não que esses prints sejam falsos, né? Mas esse argumento é muito frágil, tá? O argumento de você ficar toda hora mostrando o seu resultado, tá? Não é um argumento forte, ao contrário do que muita gente pensa, né? Você mostrar o seu resultado é um complemento de todo o resto do trabalho que você já está fazendo. Presta atenção. Mostrar resultados na internet é um complemento para te gerar autoridade, mas não é a principal forma de fazer isso, e a gente vai ver por que daqui a pouco. Então, não se baseie exclusivamente nessas coisas como mostrar resultado, mostrar os serviços que você já fez, ou então não se baseie em coisas falsas, né? Em historinhas que você inventa ali para tentar fazer o seu público te perceber como autoridade. Cara, esquece isso não vai dar certo, e é até um princípio bíblico que eu já deixei separado aqui, ó. Marcos 4:21 fala assim: e lhe propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ou seja, basicamente o que está dizendo aqui: quem é que pega uma lamparina, né? Estou traduzindo aqui para os termos de hoje, uma lamparina, e esconde ela? Não, ela é feita para brilhar, ela é feita para ser vista, né? Ao invés disso, não traz para ser depositada no candelabro, ou seja, o normal não é colocar uma lamparina no lugar que ela seja vista, que ela ilumine as coisas. Esse é que é o normal, né? E aí versículo 22 fala assim: pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. E aí versículo 23 fala assim: se alguém tiver ouvidos, que ouça. Basicamente o que esse versículo está falando é o seguinte: não adianta você construir as suas coisas em cima de coisas ocultas, né? De mentiras, de falsas promessas, porque uma hora essas coisas virão à tona, gente. A gente tá vendo aí, você com certeza, se você é um pouquinho mais velho aí nessa questão de marketing digital, de fazer dinheiro na internet, você já deve ter visto aí, já deve ter percebido que muitas pessoas que lá atrás faziam fortuna na internet, hoje em dia desapareceram. Por quê? Porque nada há de oculto que não seja revelado. E a gente está vendo que as pessoas estão amadurecendo e que só está ficando sólido na internet aqueles que falam a verdade, que vendem a verdade, tá? Já tem muita gente até falando sobre esse assunto, né? A verdade vende, não precisa você mentir, beleza? Então não baseie a sua autoridade em falsas promessas, porque senão você não vai conseguir essa reciprocidade natural do seu público, beleza? E aí, já emendando aqui, eu quero te explicar por que você só ficar apresentando os seus resultados é alguma coisa um pouco frágil, tá? Acho que eu bati no microfone aí, desculpa o ruído. É alguma coisa um pouco frágil. O que acontece? Existem dois tipos de autoridade, tá bom? Existe a autoridade imposta, presta atenção, existe autoridade imposta e autoridade percebida, tá? Eu vou te explicar basicamente o que é as duas coisas através da minha experiência fora da internet, tá? Eu já tive empresa de prestação de serviço e eu atendia clientes no cara a cara, tá? No 1 a 1. E esse é o melhor lugar para você, assim, a melhor escola de venda é o 1 a 1. Por quê? Porque não tem para onde você correr, você tem que convencer aquele cara que está na sua frente. E aí, o que é a autoridade imposta? A autoridade imposta, por exemplo, é quando eu chegava para um cliente meu, no 1 a 1, e mostrava para ele os serviços que eu já fiz. Quando você mostra os serviços que você já fez, o resultado que você já teve, esse é um tipo de autoridade que é imposta, ou seja, a pessoa não precisa perceber a sua autoridade, porque você está jogando na cara dela que você já teve aqueles resultados. Então é basicamente como se falasse: não interessa o que você pensar, tá aqui, ó, eu já fiz esses serviços para tantos clientes, olha aqui como ficou esse serviço, olha o meu portfólio, né? Olha os resultados que eu já tive na internet. Isso é autoridade imposta. Essa autoridade é boa? Claro que é.
né? Frequentemente eu mostrava os meus serviços já feitos, realizados para os clientes, sobretudo os serviços que eu tinha feito para grandes clientes, né? Mas isto é um complemento. Por quê? Porque o vendedor mais chato que tem é aquele cara que chega para vender alguma coisa para você e só fica mostrando coisa que ele já fez. Ah, olha o que eu fiz aqui, olha o que a gente fez para esse cliente, olha esse serviço aqui. E o cara não tem mais nenhum argumento. O que acontece? Quando a pessoa vai comprar algo de você ou quando ela está interagindo com você, o que ela quer, na verdade, não é simplesmente saber o que você já fez, né? Porque isso ela vai acabar descobrindo de uma forma ou de outra, né? Ela vai dar um Google ali e pesquisar no seu site o que você já fez, ou ela vai olhar os seus resultados na internet, né? Ela vai acabar sabendo disso. O que ela quer saber é quem é você e o que você tem para entregar para ela de valor, tá? Então, por isso que eu digo, não construa a sua autoridade somente em cima da autoridade imposta, somente em cima desses argumentos de resultado, de coisas que você já fez, etc. Use isso como complemento só da sua estratégia. A principal coisa que você deve focar é na autoridade percebida, que é aquele sentimento de reciprocidade que eu disse. E como é que você gera isso? Você tem que primeiro dar para a pessoa alguma coisa que realmente crie valor para ela, que tire ela de um lugar e leve ela para o outro, né? Aí sim entra a técnica do pessoal aí de gerar conteúdo, etc. Só que gerar conteúdo não é a única forma. Você pode, por exemplo, criar autoridade tirando dúvida das pessoas no stories do Instagram, na caixinha de perguntas. Tirar dúvida é uma forma, é mais poderoso até do que gerar conteúdo, tá? Por quê? Porque você está respondendo diretamente àquela pessoa. Você está batendo direto na dor dela e resolvendo aquela dúvida dela, aquele problema dela, tá? Outra forma é você criar ferramentas e dar essas ferramentas para essas pessoas, planilhas que ajudem as pessoas a se organizar financeiramente, se você for um canal de finanças, por exemplo, e, claro, gerar conteúdo, né? Que é a principal forma, porque o conteúdo vai ficar aí trabalhando para você por mais tempo na internet, tá? E por que você precisa ajudar as pessoas antes para elas perceberem sua autoridade? Porque lembra que a gente falou, a autoridade é uma via recíproca, é um sentimento recíproco. Então primeiro você dá e depois você recebe algo em troca e você nem sequer pode cobrar dessas pessoas algo em troca, tá? Porque senão a sua autoridade vai ficar falseada, vai ficar obrigatória, né? Você não pode obrigar alguém a te ver como autoridade. Então, a melhor forma de você criar essa autoridade percebida é você realmente se importando com o seu público ao ponto de pensar o que é que você pode fazer agora de graça para melhorar a vida daquela pessoa dentro do nicho que você atua, né? É meio que uma... Se a gente for resumir aqui, né? É quase que a gente vai resumir esse princípio no princípio de amar ao próximo, tá? Então... você precisa focar no seu público, em como o que você pode fazer hoje para resolver um problema daquela pessoa, né? Eu fazia muito isso quando eu atendia clientes, e pessoas que já estudaram vendas aí sabem que a venda não acontece na primeira reunião, né? Primeiro você se encontra com o cliente, se apresenta, cria um vínculo, de repente você paga um almoço para o cliente, né? Você conhece o negócio do cliente, dá dicas para ele, tira dúvidas dele. Primeiro você entrega valor, você traz aquele cliente para próximo de você. E aí depois você faz uma oferta, depois você espera que ele considere você uma autoridade no assunto, tá? Então, comece a pensar mais no próximo, mais no que você pode fazer por aquele seu público, tá? E não simplesmente em aplicar técnicas isoladamente, tá? Se você ficar aplicando técnicas de marketing digital na internet sem ter noção desses conceitos que eu acabei de falar para você, o que vai acontecer é que você vai acabar assim,
tendo uma percepção o seu público vai acabar tendo uma percepção de você meio que com o pé atrás, tipo, esse cara aí não sei não e tal. Então, realmente você precisa fazer as coisas para ajudar as pessoas, tá? Do mesmo jeito que a gente faz numa venda normal, a gente aborda o cliente, a gente entende o negócio dele, né? A gente procura entregar o nosso conhecimento para ele, para ajudar ele, mostrar para ele como que o nosso produto ou o nosso serviço vai mudar o negócio dele, né? Enfim, entregar algo verdadeiro para essa pessoa. E aí depois a gente pensa em alguma coisa comercial. É assim que a venda normal acontece e é assim que acontece na internet também a questão da autoridade, tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Vai aparecer aqui embaixo agora, né? Um vídeo e uma playlist, beleza? Sobre como ganhar dinheiro. Inclusive tem alguns vídeos sobre como ganhar dinheiro na internet aí nessa playlist. Valeu, pessoal. Se inscreve aí no canal. Um abraço e até a próxima.